Já faz quase 4 anos, né, que a Marília Mendonça nos deixou, vítima do acidente. E hoje em dia, tanto aqui na Fofoca do Mulheres, quanto nas páginas de notícias, nós só vemos notícias e informações sobre o processo iniciado pelo pai do filho da cantora, o sertanejo Murilo Huff, contra a dona Ruth Moreira Dias. Todos querem a guarda do menino Léo. Daqui a pouquinho nós vamos conversar e entender mais sobre como funciona uma guarda compartilhada, unilateral e uma guarda de terceiros. Mas antes, Tiago Rocha está aqui ao meu lado e ele fará a linha do tempo da fofoca, as informações e os dados para que a gente entenda melhor toda essa polêmica. Vai lá, Ti. Vamos então lá para 2021. Quando é que a gente vai para 2021? Novembro de 2021, onde fatidicamente a nossa Marília Mendonça vai embora. A gente lembra da cena desse acidente, um acidente que o avião estava na cachoeira. Dia 5 de novembro de 2021, em Cataguases, acontece o acidente aéreo da Marília Mendonça. Nesse momento, a guarda foi compartilhada, mas não existia uma definição formal. Eles entraram em acordo, até porque tudo ia muito bem. Como o próprio Murilo relatou numa entrevista que ele deu para a dona Ruth no canal dela do YouTube. Olha só. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada eu por você ter disposto a vir aqui. Eu sei que você está cansado os dias que você passa em Goiânia. Não, imagina, aqui também família. Isso aqui é meu descanso, é isso aqui. Então tá, Obrigado, obrigada, viu? Te amo. Muito sucesso Obrigada. nesse novo projeto. Tchau, Deus gente. te abençoe. Obrigada, viu? Obrigado, galera. Tamo Tchau, junto. galera, porque o povo não aceita um tchau se não for tchau, galera. Obrigado. Eles não aceitam tchau assim, tchau, gente. Eles não querem, Tem que ser um tchau com... Sorrisão. Papá? Papá? Ah, você tá querendo papá? Qual que é a cor dessa panelinha aqui? Vermelho e red. Fala dele. Cadê a Dedé lá? O que a Dedé tá fazendo? O quê? Que chapéu? Fala assim, tira esse chapéu, mano. Ah, tira isso, Dedé. Seu pai nem comeu direito. Esse aqui. Até aí estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, o tempo foi passando e as divergências começaram a acontecer. A gente vai para 2025. Onde a gente vai para 2025? No dia 11 de junho de 2025. Por quê? Foi aí que o Murilo solicitou de forma jurídica a guarda unilateral do Léo. Ele foi para a justiça alegando situações graves que ameaçariam o bem-estar da criança. E a partir daí, o processo corre em segredo de justiça. Mas a gente vai um pouco mais para frente, no dia 23 de junho. Por quê? Dia 23 de junho foi a data onde esse processo acabou vazando para a imprensa. Todo mundo começou a noticiar que sim, existe um imbróglio jurídico entre Dona Ruth e Murilo Huff. E o Murilo se manifesta nas redes falando que tem provas e fatos contra a Ruth e nega a intenção de afastar o filho da avó e declara que fez a escolha pelo bem-estar da criança. Aqui a gente vê o pronunciamento à época e ele fala: eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, eu não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá. E deixe em letras garrafais: não tenho a intenção, nunca quis e não quero afastá-los da vida materna. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo, é o que pediu o Murilo Huff na época. Mas aí, a gente avança um pouquinho mais. A gente vai para o dia 30 de junho. Porque, olha, no mês de junho foi um mês realmente muito complicado. Porque aí aconteceu uma audiência de reconciliação e de guarda provisória. Essa audiência aconteceu em Goiânia e lá não existia um acordo entre as partes. Por isso, o juiz decidiu se manifestar, bateu o martelo, falando que a guarda provisória do Léo era para o Murilo Huff até a conclusão do processo. Só que agora, no dia 1º de julho, mais uma reviravolta. Por quê? O juiz permitiu
que toda a imprensa tivesse acesso do que estava acontecendo para que nada de errado fosse divulgado. E aí foi publicada a decisão judicial da guarda unilateral, dando ao Murilo Ruff o direito da guarda. Tiago, o que isso vai acontecer? Quais são os próximos passos de toda essa história? A partir de agora, a gente recebe uma advogada que vai falar sobre tudo e explicar para a gente de forma ainda mais didática, né, Pamela? A doutora Ivone Zegger está aqui conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estava sem áudio, doutora, me desculpa. Eu só estava dizendo para que nós tiremos nossas dúvidas, né, sobre esse tema e ajudar você que pode estar passando por alguma situação de guarda. E aí eu queria recebê-la perguntando justamente sobre isso. Quais são os tipos de guardas que nós temos disponíveis? Hoje em dia, no Brasil, nós temos algumas possibilidades de guarda. Na verdade, a mais preconizada hoje em dia, o que se usa de uma forma geral, é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, que é, eu diria, a primeira delas, você tem a unilateral, você tem a alternada e você também pode ter até a guarda avoenga, que seria até 2 avós. Mas, obviamente, cada caso vai determinar que tipo de guarda essa criança ou adolescente vai precisar. Como que funciona uma guarda compartilhada? Ambos têm os mesmos direitos sobre a criança? Exato. O que se pensa sempre no judiciário é o seguinte: o melhor interesse da criança. A guarda compartilhada, ela veio para fazer com que tanto o pai quanto a mãe que estão separados, que eles possam dar justamente para a criança a possibilidade de ambos poderem exercer o direito, a responsabilidade, a determinação do que a criança pode ou não pode fazer, tipo que escola vai frequentar. Os dois têm que estar em consonância. Então, escola, é o médico, que tipo de visitas pode fazer, enfim. A compartilhada, ela veio ajudar, na verdade, os pais que, mesmo separados, eles têm um pouco de sensibilidade e pensar na criança. Então, a guarda compartilhada é muito interessante e muito importante, desde que as pessoas entendam que há de parte a parte a responsabilidade. Agora, tem uma coisa muito importante. Na guarda compartilhada, a residência é fixa. Isso é um caso, isso é importante falar, porque as pessoas pensam que é como uma guarda alternada, que a gente pode explicar depois, que cada hora a criança ou adolescente fica na casa do pai, depois na mãe, ou na avó, enfim, e não é assim que funciona, tá? Então, as coisas são muito bem determinadas e as responsabilidades dos pais são em conjunto. E uma guarda unilateral, então ela dá o poder para um dos pais, ou até mesmo uma avó, ou um terceiro, e a essa pessoa ela tem o poder e o dever total sobre a criança? O que acontecia até há poucos anos atrás é que a guarda realmente era unilateral. Então você só tinha o pai ou a mãe, que seria definido pelo juiz ou em acordo, que um ou outro teriam a guarda exclusiva da criança. Então a criança ela vai ficar, vamos dar um exemplo, sobre a guarda da mãe. Ok, a responsabilidade era total da mãe. Então ela ia decidir a escola, o médico, o dentista, se vai no passeio, o que vai usar, se vai, tudo da mãe. Um exemplo. O pai, a gente chamava o pai de visitante. O pai, na verdade, ele vinha de 15 em 15 dias, levava a criança para passear ou para alguma coisa, mas ele não tem na guarda unilateral, quem ficar com a guarda tem a responsabilidade. O outro, na verdade, não tem a responsabilidade. Então, ele é um visitante. Ele é como a gente chamava de visitante, porque ele não era responsável. Mesmo que ele ficasse, por exemplo, a criança ficasse no final de semana com o pai, a responsabilidade verdadeira, geral, era dessa mãe que detinha a guarda dessa criança. E em quais ocasiões a avó entra em cena ou algum outro parente, um terceiro entra nessa disputa de guarda? Sim. Os avós, ou até, como você bem disse, outros parentes
podem entrar quando acontece o seguinte: o juiz observa que nem a mãe, nem o pai têm condições de ter a guarda dessa criança. Então, numa situação dessas, a gente não fala nem em guarda, a gente fala em poder familiar. Quando o juiz retira o poder familiar de um pai, de uma mãe ou de ambos, então essa criança ela não está mais sob o domínio destas duas figuras. Eles perderam o poder familiar. Então o que vai acontecer? Veja, numa guarda pode acontecer de um avô pedir, de uma avó, de algum parente. Por quê? Porque ou a mãe não tem condições, porque ela ou está... não é uma questão de ter emprego ou não, de ter condições de trabalhar ou de dar conta. Muitas vezes ela está acamada, está doente, sofrendo alguma coisa, ou o pai também. Não é uma questão de você poder pagar pensão ou poder pagar os custos da criança ou do adolescente. Não é isso. A guarda ela pode ser deferida em momentos específicos. Em momentos específicos, o próprio juiz vai observar e vai entender como é que é o funcionamento dessa família, como é que é o assunto, como é que esse pai é um alcoólatra ou essa mãe é uma viciada, então essa criança está em risco. Se ela está em risco, nós temos que fazer alguma coisa. Então um avô, uma avó, um parente, um tio pode pedir a guarda. Ela pode ser provisória, ela não precisa ser definitiva. Suponhamos, repito, a mãe está acamada, uma doença, alguma coisa grave, não tem condições, está separada. O pai, por exemplo, não mora mais no país. Então, um outro parente, o juiz pode deferir a guarda, que pode ser momentânea. Essa mãe se recuperando, por exemplo, ela recupera a guarda dessa criança. Então, é tudo muito detalhado, muito específico. E temos muitos mitos e verdades sobre esse tema. Antes dos mitos e verdades, eu queria que você explicasse pra gente, doutora, um termo que nós temos ouvido muito neste caso, nessa briga Murilo Huff versus Dona Ruth, que é a alienação parental. O que é isso? Alienação parental, muito importante que as pessoas identifiquem o que é. É, na verdade, um abuso psicológico que os pais, um pai ou a mãe, ou um avô, uma avó, pessoas muito próximas à criança, começam a fazer um tipo de abuso, como repito, psicológico, para intimidar a criança. Por exemplo, um pai que não tem a guarda, quando recebe a criança em casa ou vai passear, começa a fazer comentários a respeito da mãe. Ou uma avó que começa a fazer comentários maldosos, não verdadeiros, ou enfim, o que for, em relação ao outro genitor. Então, isso é muito grave, gente. As pessoas não têm noção da gravidade desse tipo de conduta. Porque a alienação parental que os pais fazem porque quando há uma separação, gosta ou não goste, queiram ou não queiram, existe um ódio, existe alguma coisa que fica fervilhando e, lamentavelmente, esses adultos fazem com que as crianças sejam um instrumento. O que a parte atacada pode fazer nesse caso? A parte atacada, ela tem várias possibilidades. Ela pode, inclusive, primeiro, ela deve ir ao judiciário, informar o juiz desta condição. Obviamente você tem que ter provas, você não pode só falar, você não pode só dizer, olha, eu ouvi falar que estão falando mal de mim. Não, você precisa verdadeiramente provas e a criança, que é a maior prova, ela pode passar e passará por um procedimento psicológico, com assistente social, para verdadeiramente o juiz poder avaliar o que verdadeiramente acontece. Se provado, o adulto pode perder a guarda da criança? Então, ele pode, muitas vezes, perder a guarda, não, repito, não o poder familiar, ele continuará sendo o pai ou a mãe. Mas a guarda, por exemplo, se está deferida para a mãe, se o juiz percebe que realmente este pai está fazendo a cabeça da criança, ou a avó fazendo, ele pode justamente tirar essa guarda da mãe e passar para o pai. Ela perde a guarda. Você pode ter multas, você pode ter uma série de consequências que vão fazer com que você não seja muito bem vista no judiciário, e isso é péssimo.
Vamos para os mitos e verdades agora, o primeiro na tela, para a gente seguir esse bate-papo. A guarda compartilhada é sempre dividida meio a meio no tempo com a criança. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Não é uma realidade que você divide meio a meio tudo certinho. A guarda compartilhada, eu vou repetir, ela é muito mais uma questão de você dar, tanto a um quanto o outro, responsabilidade em relação à criança, em tudo que diz respeito à criança. O casal precisa entender que ele tem que estar com uma sensibilidade, de acordo, esquecer um pouco as suas questões pessoais e focar naquilo que interessa a gente, que é a criança, que é o adolescente. Se ele tiver algum problema, vocês, como genitores, como pais, vão ter muito mais problemas lá na frente. Quem tem a guarda unilateral decide tudo sozinho. É mito ou verdade? É verdade. A guarda unilateral vai fazer com que aquele que detém, ele realmente é o responsável por tudo aquilo que acontece com a criança no âmbito, obviamente, da idade de cada um. Sejam pequenos, adolescentes ou até a maioridade, 18 anos, este guardião que terá a guarda unilateral será o responsável por todas as escolhas. Repito, escola, médico, dentista, se viaja, se não viaja, se vai na casa do amiguinho, da amiguinha, ele é o responsável. Mas o outro exerce o papel, seja de pai, de mãe, ele pode visitar e exercer sua função. Perfeito. A gente não pode esquecer que uma coisa é uma responsabilidade civil. Então, por exemplo, na unilateral, você pode escolher a escola que seu filho vai, porque a guarda é sua. Se o pai, por exemplo, quiser uma outra escola, esse direito coube à mãe. Tá bom? Eu acho que dá para entender. Perfeitamente. Mesmo, e falando sobre mãe, a mãe sempre fica com a guarda dos filhos? É mito ou verdade? Isso é mito, isso é mito. Isso cada vez mais é mito e a gente sabe muito bem que os pais, os rapazes, os homens, têm desenvolvido uma característica muito bacana de encontro com o filho, de vontade de estar junto, de realmente exercer a paternidade. Mas se ambos são aptos a exercer a paternidade e a maternidade, o juiz tende a escolher a mãe ou não mais? Ou escolher a mãe, não tem uma questão de escolha, essa questão de, bom, eu acho ela melhor do que ele, o juiz vai avaliar aquilo que é colocado à mesa. Os advogados é que têm a competência de dizer, olha, o pai é uma pessoa maravilhosa, a mãe é uma pessoa maravilhosa, mas o pai, nesse momento, ele tem mais condições de exercer esta questão de guarda do que nesse momento a mãe. Então não é uma questão de escolha, eu vou com a cara ou não vou com a cara. Eu acho que esse não está... Não. As coisas são postas na mesa, a escolha não é feita aleatoriamente. Tudo é muito bem estudado, isso é muito importante, fique muito claro. E sobre pensão? Se o pai não paga a pensão, ele perde o direito de ver o filho. É mito ou verdade? Isso é mito, isso é mito. E eu lamento que essas coisas aconteçam. Pagar pensão alimentícia é uma coisa muito importante. Eu quero até lembrar uma coisa. Num dos meus livros que eu falo de perguntas e respostas, Família, Perguntas e Respostas, tem uma palavrinha que eu cunhei chamada maltês. Dentro desta palavra, cada letra corresponde a um item da pensão alimentícia. O M é moradia, o A, alimentos, o L é lazer, T, transporte, E de educação e S de saúde. Uma pensão alimentícia, gente, ela corresponde a todos esses itens. E se esse pai ou se essa mãe que são obrigados ou numa guarda unilateral ou numa guarda compartilhada, a guarda compartilhada não vai evitar com que aquele que detém, que o filho está morando na casa de um deles, a residência, repito, é fixa, ele vai ter que pagar a pensão. A pensão vai ser dividida na condição de cada um. E se ele não paga, a parte pode ir à justiça exigir esse direito. Vai à justiça, vai exigir, gente, tome muito cuidado. Os juízes estão muito chateados, estão muito cansados dessa história de um ou outro acabar não pagando a pensão, achando que, mas agora eu tenho outra família, agora eu já não posso, porque eu tenho mais um filho ou dois. O juiz, ele fala o seguinte, antes do senhor ter a nova família, lembre-se que você tinha anteriores responsabilidades. Portanto,
tome juízo. Vamos falar um pouquinho sobre herança, que é um tema que também estamos falando muito por conta do caso sim. da Marília Mendonça. Quem herda, quem fica com a guarda, herda a herança? Por exemplo, no caso, né, Marília Mendonça, temos Murilo Huff e temos Dona Ruth. Quem fica com a guarda do Léo, fica também a gerente da herança desta criança ou não? No caso de herança, e no caso um pai ou uma mãe que já está ausente, falecido, se o pai detém a guarda unilateral, a responsabilidade é dele. Então, a responsabilidade de todo o cuidado com a criança, inclusive dos bens, do patrimônio dessa criança. A rigor, portanto, ele é responsável por administrar absolutamente tudo. É possível deixar um tutor designado em um testamento, independente de quem ficará com a guarda dessa criança? Isso é muito importante, Pamela. Essa é uma questão muito importante. Nós temos feito mais do que nunca, diante de toda a movimentação que existe hoje, as pessoas têm conhecimento. Tendo conhecimento, você faz as coisas antecipadamente, com um pouco mais de cabeça. Você pode, sim, já instituir, na sua ausência, na sua falta, você pode instituir um tutor para um menor de 18 anos e pode, sim, ao mesmo tempo, determinar que a administração do patrimônio que você deixou, do teu patrimônio, porque você faleceu. Então, a administração desse teu patrimônio pode ser exercida por outra pessoa, se não, por exemplo, no caso, o pai. E casos como esse Mas de tem brigas... que estar no testamento. Tem que estar escrito. Não tem que estar escrito, não dá para adivinhar. E brigas relacionadas à herança não estão restritas só a ricos e famosos, não. Nós temos, inclusive, agora um depoimento da Janete Barreto, que conta um pouco do caso. Eu tenho uma filha de 23 anos de idade, filha única, e após o falecimento do pai dela, existe um imóvel para ser inventariado, com uma única tia que ela tem. Então, logo no começo, né, após a morte dele, houve uma primeira manobra dela, onde na certidão de óbito do próprio irmão, ela declarou que ele não deixava filhos. Então, eu fui até o cartório, fiz a alteração, né, a retificação dessa certidão, e após 2 anos e 6 meses, mais ou menos, após a morte, eu fui procurá-la para falarmos sobre inventário. Foi quando ela me disse que ela ia procurar uma lei chamada uso capião. Nesse caso, o uso capião não lhe cabe, no caso, porque a minha filha é uma legítima herdeira. Então, nós tivemos que abrir um processo e o processo está em andamento, né? A segunda manobra dela foi solicitar ao juiz que destituísse a minha filha como inventariante, em virtude da idade. Mas essa segunda manobra também não teve sucesso. E uma terceira manobra dela foi ter colocado, neste imóvel, existem 2 casas. Ela colocou um casal de idosos para morar em um dos imóveis, como tentativa de ter o controle total sobre o imóvel. Então, nesse momento, nós estamos aguardando a decisão judicial. O que eu gostaria de falar para vocês é que vocês que têm filhos, cujos avós já faleceram, se tiver algum imóvel, faça o inventário. Não acredite que o tio ou a tia pode realmente se preocupar em ajudar o seu filho que ficou. Então esse é o meu alerta. Tome muito cuidado. Obrigada. Janete, muito obrigada por dividir sua história com a gente e servir, né, de alerta para tantas pessoas. O que a Janete disse é muito importante, então deixar por escrito um testamento sanaria esse problema. Com certeza um testamento, no caso, seria bastante importante, mas nós precisamos lembrar de uma coisa, gente. A filha desse pai falecido, ela é a herdeira, pelo visto, única herdeira. Essa mãe, se foi casada ou está separada, ela não tem direito à herança. Portanto, a única herdeira é a filha. Ela sim, ela que vai ser inventariante. Ela só seria retirada se ela tivesse algum tipo de problema. E não importa a idade, mesmo sendo não, maior de maior idade, de 18 ela anos, gente, não tem conversa, a não ser que haja algum problema. Agora, toda essa manobra que essa tia
está fazendo, ela pode ser verificada, isso é má fé, isso é fraude. E se for verificada a fraude, o juiz, inclusive, ele pode fazer toda uma modificação. Então, a princípio, Janete, você, em relação à sua filha tem todo o direito, ela terá o imóvel, e se a tia realmente tiver direito ao uso capião, é ela que venha posteriormente pleitear aquilo que ela acha. Enquanto isso, o imóvel tem que ser inventariado e vai, com certeza, para a sua filha. Agora, eu repito, você fez uma excelente pergunta. Um testamento, num caso desses, claro, ajudaria. O testamento sempre é um instrumento espetacular, gente. Vocês não têm noção. Você pode fazer a qualquer idade. Você pode mudar se você quiser. Mas é um desejo teu. Mas só para finalizar, por que apesar de estar no testamento, nós vemos tantos casos na mídia de contestação de testamento? Por um motivo. Normalmente as pessoas leigas acabam fazendo um testamento. Não, o problema não é só fazer de próprio punho, sem orientação. E não adianta, Pamela, quando você faz alguma coisa sem orientação, você pode fazer bobagem. Fez bobagem, vai responder. Então, muitos testamentos, eles acabam sendo questionados no judiciário. Por quê? Tem erro, não foi bem feito, a testemunha. Então, qual é aquilo o que eu preconizo? Vai fazer um testamento? Consulta um advogado especialista, faça público, testamento público você vai fazer no cartório, porque o tabelião tem fé pública. Então você concorda que vai ser muito mais difícil? Sem dúvida alguma. O próprio tabelião está lá, ele responde. Vai ser muito mais difícil contestar. Doutora Ivone Zegger, @IvoneZegger, siga para mais informações. E aqui estou com 3 livros dela, perguntas e respostas sobre herança, sobre família e direito LGBTI. Perguntas e respostas para que você também tire suas dúvidas sobre esses temas. O importante, Pamela, desses livros é o seguinte, depois de tudo que nós falamos aqui, as dúvidas estão aí, elas vão surgir. E eu escrevi esses livros, gente, para vocês, para o público leigo. Você pode ser de qualquer área, tudo você vai entender, porque eu fiz um resumo de toda a área, de todas essas áreas, para você ter com facilidade a pergunta e a resposta que você precisa para pelo menos dormir em paz. @Ivone Zegger para informações sobre os livros também. Muito obrigada, Obrigada doutora. Você, Volte Pamela. sempre. Prazer em recebê-la. Prazer foi todo meu, gente.